mais um debate polêmico, dessa vez sobre o tema direito do consumidor, a plateia participou ativamente da discussão. Vaias e aplausos se misturavam com os depoimentos de quem estava no palco. O presidente da ABAV Nacional, Carlos Alberto Amorim Ferreira, o deputado federal Celso Russomano, o presidente da Abrastoa, Eduardo Barbosa, e o diretor jurídico do PROCON, Jorge Wilson, estabeleceram uma discussão em grande estilo que foi mediada mais uma vez pelo jornalista William Vac. Em alguns momentos, o clima ficou tenso. É claro, o agente vendeu a cabine, correu tudo bem, cumpriu aquilo que ele se propôs, e houve um azar, um acidente, então a armadora, dona do navio, que deve reembolsar o passageiro. A agência só responde quando o operador marítimo é o responsável nesse caso. De quem é a culpa? Essa é a grande pergunta, realmente, quando se fala em responsabilidade objetiva e solidária. O PROCON acredita que o agente de viagem pode se proteger disso escolhendo bons fornecedores, mas bons fornecedores também falham, né? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que o consumidor tem uma proteção do agente de viagem. Acho que não tem quem zele mais pelo consumidor do que o agente de viagem, tá? Então isso é importante entender. O que o entendimento errado do PROCON e dos consumidores é justamente quanto a essa responsabilidade. Respondo a você com uma pergunta. Que culpa tem o agente de viagem que vende o bilhete aéreo, faz tudo certo e o avião não sai por qualquer motivo? Falha mecânica, problema da companhia aérea, intempéries, enfim. O agente de viagem não tem culpa nenhuma. Nós não podemos ser penalizados por isso. E ainda mais que o transporte aéreo é regulamentado pelo governo. É uma concessão do governo que cabe fiscalizar. Se o consumidor compra os serviços de um agente de viagem e esses serviços não acontecem, ou seja, ele não consegue embarcar no voo, ou não consegue se hospedar no hotel, ou não consegue fazer o translado terrestre, porque de fato o serviço não aconteceu, então a responsabilidade é do agente que vendeu, né? Agora, se durante a prestação de serviço acontece um acidente, por exemplo, um acidente aéreo, existe ali um contrato de transporte e, nesse caso especificamente, quem vai responder é a companhia aérea por causa do contrato de transporte. Se acontecer um acidente no translado terrestre, responsabilidade daquele transportador. Se acontecer um acidente dentro do hotel, durante a prestação de serviço do hotel, é responsabilidade do hoteleiro. Nós temos que pensar a lei com os olhos de hoje. Então, há que se fazer revisões na lei. Fora a questão no que tange a transporte aéreo. O que nós vendemos, os operadores, os agentes? Nós vendemos a intermediação de reservas. Esse é o nosso serviço. Nós temos que fazer uma boa intermediação, nós temos que prestar informações claras e de forma ostensiva para que o cliente saiba o que ele está comprando, e nós temos o dever de assistir a todos os problemas que ele tenha. Agora, nós não podemos ser responsáveis por um eventual atraso do voo ocasionado pela companhia aérea, nós não podemos ser responsáveis por um roubo dentro de um quarto de hotel, porque isso, inclusive, o hotel informa de forma ostensiva, não deixa objetos de valores, e, no entanto, hoje em dia estamos sendo responsabilizados. De que forma os agentes de viagens podem ter acesso às informações sobre a responsabilidade objetiva? Olha, na verdade, a responsabilidade é clara para o consumidor. Eu acho que o consumidor, quando ele vai, ele não procura diretamente a operadora, não procura diretamente o serviço que ele quer que seja prestado para ele. Ele vai diretamente procurar quem? A agência de viagem. Então, nessa questão da responsabilidade, não tem como as agências tentarem se eximirem da responsabilidade, porque a responsabilidade é total deles. Mesmo que a questão deles estarem oferindo um lucro menor, eles têm um comissionamento de 10% ou 15%, na verdade é um risco que eles correm, né? Então, no momento que o consumidor contrata os serviços, um pacote de serviços, a agência é a responsabilidade, tem total responsabilidade, e aí ela pode sim acionar os fornecedores e cobrar dos fornecedores, mas o consumidor não pode ser lesado. Confira no próximo bloco uma entrevista com o secretário de Turismo de Alagoas, Virgínio Loureiro.